Graça e paz, mais uma vez aqui para compartilharmos uma porção da santa, poderosa e gloriosa palavra do Senhor para as nossas vidas. Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, dia então de culto na nossa igreja, mas por impedimento do decreto, a gente está então transmitindo as nossas lives, as nossas mensagens gravadas para a edificação do corpo de Cristo. Quero orar nesse instante, pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas neste dia. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por todo o bem que temos recebido do Senhor. Invocamos a tua santa presença, te damos glórias e louvores, pois o Senhor é Deus, acima de nós, acima de tudo, de todas as coisas, acima até da tua criação, porque tudo é criado, meu Pai, por ti. E tudo foi feito para a glória do teu santo nome. Por isso nós queremos te bendizer neste dia, invocar a tua santa e gloriosa presença, meu Pai, nas nossas vidas. E também, Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores, carentes, necessitados do Senhor. Precisamos de Ti, precisamos do Teu perdão, meu Deus, para termos livre acesso também junto ao trono da graça do Senhor, aonde a gente encontra favor, paz para a nossa alma e direção para a nossa vida, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Papai do céu. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, nós continuamos na mesma toada, então, com os nossos estudos, as nossas pregações, as nossas devocionais em Hebreus. Hora ou outra a gente toma algum outro livro da Bíblia e compartilha alguma outra mensagem quando a gente entende que tem que ser aquela mensagem, quando Deus fala fortemente ao nosso coração. Mas como nós temos feito então as pregações expositivamente na carta aos Hebreus, hoje eu quero então continuar e vai ser então em Hebreus capítulo 10, nós vamos ler 3 versículos, eu vou falar apenas de 2 deles, para a gente não se delongar demais, sendo que o último a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Pois bem, Hebreus capítulo 10, versos 23 e 24 e 25, nos diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos, se eu quero me apegar então já imediatamente ao verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E eu quero mais detidamente tratar de alguns verbos aqui na língua original, lá no grego, e com as suas traduções respectivamente, e as lições que a gente pode tirar para as nossas vidas nesse dia. Pois bem, guardemos significa ou é traduzido por um verbo no grego lá que significa catecho, que vem da mesma raiz de catar. Catar são alguns movimentos do karatê, que quem luta essa arte marcial tem alguns golpes iniciais que se chama kata, alguns treinamentos para baixo, essa defesa para baixo. Isso aqui, então, biblicamente, tem a ver com desenvolver habilidades de proteção, de segurança, para manter algo firme, ou a gente se
defender, que é o kata lá das lutas marciais, do karatê especificamente conhecido nosso. No nosso caso em questão, queridos, é desenvolver habilidades para proteger a nossa esperança, a nossa fé no Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Guardemos firme a confissão da esperança. Protegemos, então, essa confissão da esperança, essa profissão de fé. Ela tem que ser protegida. Veja que nós estamos falando de uma comunidade de fé, que a fé estava em baixa. Eu lembro sempre que essas pessoas estavam ao ponto de retroceder para a sua velha religião. Então vem essa pessoa que é o autor desta carta, inspirado pelo Espírito Santo, e começa a trazer uma série de mensagens de confrontação, de exortação, mas também de edificação, para animar essa comunidade, para prosseguir nos caminhos de Cristo. E tem hora que a gente tem que entrar em defesa da nossa fé, do catar, golpes de proteção, para que essa confissão de esperança não seja atingida, porque essa proteção, não é? Ou essa confissão de esperança deles estava sendo atingida porque eles abriram a guarda da sua fé. Queridos, isso requer de nós um exercício diário e perene, com vigilância constante acerca da nossa postura em relação aos acontecimentos ao nosso redor. E você sofre, eu sofro, todo cristão sofre algum tipo de aflição, de amargura, de perturbação na nossa alma. Hoje assisti a um filme, encaminhei também para a igreja, para tomarem conhecimento e também assistirem esse filme. E é um filme cujo o título é Guerra Interior, né? Fala de alguns sentimentos em crise entre si e que prejudica a caminhada da vida das pessoas, que prejudica a mim, mas prejudica você também. E tem algumas coisas que a gente tem que proteger e tem que ter essa consciência. Aquela comunidade que começou bem, parou de vigiar, de proteger a esperança, de alimentar a fé e começar a olhar para as circunstâncias e a desejarem ardentemente voltar atrás para a velha vida. Esse termo aqui, queridos, guardemos, vem do grego catecho, que eu já falei que vem da raiz catar. Catecho significa seja vigilante, não baixe a guarda, não dê lugar à carne, não olhe para trás, não volte à velha vida, seja firme, fique firme, permaneça sempre firme. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Embora as coisas pareçam não dar certo, embora as promessas pareçam demoradas, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Por isso que vale a pena a gente proteger a nossa confissão de esperança, por mais que essa esperança esteja um tanto quanto prolongada, esteja mais para o futuro do que para o presente. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Por isso permaneça firme, meu irmão, guarde, proteja a sua confissão de esperança, que é a sua profissão de fé em Cristo Jesus. A razão de permanecermos firmes não é porque ao final dessa jornada a gente vai se dar bem, é porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Essa é a primeira e a grande razão porque devemos proteger a nossa confissão de esperança. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Essa é a primeira lição que a gente tira daqui, queridos. Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E porque Deus é fiel, devemos guardar firme a nossa confissão de esperança sem vacilar.
Mas vem o verso 24 que nos diz o seguinte: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremos-nos aqui, está no grego katanaio, que vem da mesma raiz kata, do verbo que nós acabamos de falar acima. Aqui, katanaio significa considerar atenciosamente, fixar os olhos ou a mente em alguém. Perceber com a mente significa dizer que é muito mais do que perceber com os olhos. Significa dizer que quando essa pessoa está fora do raio da sua visão, você está lembrando dela na sua mente. Isso, queridos, diz respeito à intencionalidade. É uma pessoa que está não somente no raio da sua visão, mas está no raio da sua mente, está no raio do seu coração. Há uma investidura de relacionamento, de sentimento, a esse investimento que é muito mais do que olhar e ver uma pessoa, é de que essa pessoa esteja dentro de você, esteja no seu coração, esteja na sua mente. Por isso ele diz: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nesse caso aqui, queridos, é um exercício que começa aqui dentro, ou seja, aqui não é o caso da gente dizer: fulano, você tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar na igreja, ou você tem que amar com o amor de Deus. Não é isso, não é isso. Está para muito mais, está para além disso. É levar a amar uma pessoa que já não ama mais. É levar a uma pessoa a prática das boas obras que ela já não pratica mais. É você se empenhar intencionalmente a restaurar uma vida no âmbito do amor e das boas obras. Só que essa pessoa já não tem mais disposição de amar e fazer qualquer esforço para amar e para trabalhar na obra do Senhor. Esse amor aqui não é o amor da amizade entre duas pessoas, é o amor ágape, é o amor de Deus. Aqui, queridos, a coisa se torna muito mais séria. Não é estimular a pessoa a me amar, ou amar da forma que eu amo. É estimular a pessoa a amar com o amor de Deus, na forma de Deus e que Deus tem para os seus filhos. E o mais interessante aqui, queridos, é que ele, o autor desta carta, além de estar falando para a comunidade, ou uma comunidade à beira da falência da fé, ele ainda se inclui e diz, veja o que diz a parte última desse versículo: para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, hoje ele pode ajudar alguém. Amanhã, esse alguém que ele ajudou pode ajudá-lo. O autor dessa carta, ele não se faz mais importante e ele não se coloca dentro de uma redoma de vidro dizendo: eu não posso ser atingido por esse sentimento que atingiu essa comunidade, esse esfriamento da fé, esse esfriamento do amor e esse distanciamento da obra do Senhor. Pelo contrário, ele diz para nos estimularmos. Eu estimulo a você, você estimula a mim. Eu estimulo a você a amar e fazer as boas obras, mas você também um dia vai me estimular a amar e fazer as boas obras. Querido, sabe por quê? A vida é como uma roda gigante que está em ação, em constante movimento. Ora a gente pode estar por cima, ora a gente pode estar por baixo, ora você está por cima, ora você está por baixo. A vida dá muitas voltas. Queridos, e isso pode acontecer na questão da autoestima da nossa fé, do trabalho na casa do Senhor. Pode acontecer no que diz respeito a baixar a temperatura do nosso amor,
dos nossos relacionamentos. Pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer comunidade, como aconteceu com essa comunidade na Itália, lá essa comunidade que se chama aos Hebreus, ou pelo menos a quem essa carta foi endereçada com este nome. Essas coisas podem acontecer com os melhores cristãos e por razões adversas, meus amados. E aí, qual que é a lição que a gente tira aqui, ou a segunda lição? Devemos estimular uns aos outros. Porque à medida que eu estimulo alguém, eu estou capacitando uma pessoa também a me estimular um dia, que pode ser eu quem venha a precisar. O resumo então da ópera, considerando, queridos, os verbos e suas formas aqui neste versículo 24 temos que fazer agora o que o cristianismo faz a vida inteira, que é estimular. Estimular é um dever cristão para todas as épocas, ou seja, enquanto o cristão tiver na terra, o estímulo de uns para com os outros nunca poderá faltar. Ou se estiver faltando estímulo, queridos, é porque esse cristianismo está adoecido. E naquele tempo, aquela comunidade estava adoecida. E eles precisaram de uma vitamina espiritual, de serem exortados, admoestados, mas também animados. É isso que nós precisamos hoje. Nós vemos muitas pessoas dando baixa na sua fé cristã nesses tempos, e nós falamos na última pregação do último domingo sobre os desigrejados, que ao final dessa pandemia, queridos, que quando vier o censo, possivelmente nós teremos mais de 20 milhões de desigrejados no Brasil. Possivelmente, se a conta aumentar desse tanto, a essa velocidade que vem aumentando, possivelmente em 2030, daqui a 10 anos, o Brasil será um país pós-cristãos. Mas não é isso que a gente quer. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a vida dos meus filhos e dos meus netos, se Deus me der, então, esse privilégio de vê-los e de tê-los, se Cristo não voltar antes. Devemos então estimular, queridos, uns aos outros a prática do amor e das boas obras. Porque esse é um benefício, queridos, é como uma poupança que a gente faz. Deposita hoje para pegar amanhã. Ou quem sabe um futuro distante. Mas ele vem, o resultado vem. Se você depositar, um dia você terá um retorno dele. E nós não devemos fazer isso por conta do retorno, queridos, mas porque nós somos cristãos. E é um dever cristão estimular uns aos outros. E eu acho que nós temos pecado nesse sentido. A começar de mim, mas talvez também de ti. E a gente precisa rever isso na nossa vida. Precisamos nos arrepender, como foi chamada aquela comunidade, a se arrepender diante do Senhor também. E hoje é esse apelo que vale para mim, vale para você, vale para nós, na comunidade cristã deste tempo. Precisamos nos voltar para Deus, nos arrepender dos nossos pecados, de quando deixamos de fazer o que o cristianismo deve fazer. Em detrimento, fazemos aquilo que não deveríamos fazer. Pecamos e não colaboramos com o Evangelho e com o crescimento da obra evangélica. Para encerrar, uma história de uma expedição que resolveu escalar um monte em uma região muito fria, tinha muita neve. A temperatura era muito baixa, era abaixo de zero. E saiu uma equipe muito grande com equipamentos para subir ao topo dessa montanha, para fazer algumas pesquisas e explorar esse lugar. E eles saem, caminham um dia com muito sofrimento, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E o frio, à medida que eles iam subindo, ia aumentando mais a temperatura e abaixando cada vez mais.
Enquanto mais próximo do topo, mais a temperatura baixava, mais eles se sentiam mal. E aí um morreu, não aguentou, outro adoeceu, morreu no caminho, não aguentou. E aí alguns deles foram morrendo, sobrou 3. E aí um que se dizia o mais esperto daquela expedição disse: olha rapaz, da agora por diante é cada um por si, eu vou tocar o barco, porque eu vejo que fulano já adoeceu. E se a gente ficar com ele aqui para trás, nós vamos adoecer e vamos morrer também, vamos correr o risco de não chegar lá no topo, no nosso destino. E aí, o terceiro amigo desse grupo de 3 que tinha sobrado disse: rapaz, vamos ficar nós 3 juntos. Juntos a gente soma força, juntos nós somos melhores. Ele disse: não, ficar com ele é atraso de vida. Ele está doente, não vai aguentar. Eu vou embora. E prosseguiu a sua caminhada. E o que estava sadio ficou com o que estava doente. Passado um dia de caminhada, então, e aquele que estava sadio, que ficou com seu amigo, ia carregando ele ali, junto no seu corpo, carregando ele ali, abraçado com ele. Quando pensaram que não, viram aquele que tinha ido na frente, caído à beira do caminho, morto, morreu de frio. Enquanto aqueles 2 que vinham atrás, um esquentando o outro, a temperatura de um foi contribuindo para aquecer o outro. Eles conseguiram chegar ao topo da montanha e realizar a finalidade daquela viagem. Queridos, muitas vezes a gente pensa que andar com algumas pessoas é atraso de vida. Pelo contrário, no cristianismo é como subir uma montanha gelada com muita dificuldade, mas à medida que a gente está junto, a gente vai se estimulando, a gente vai aquecendo a nossa fé e a gente vai protegendo também a nossa confissão de esperança. E é assim que a gente protege a confissão da nossa esperança, quando a gente protege o outro, quando a gente serve, queridos, de suporte para o outro, quando a gente resolve amar o outro, embora esse outro seja um grande pecador, tanto quanto nós, errado tanto quanto a gente, mas a gente, queridos, é feito do mesmo DNA, do sangue de Jesus Cristo, estamos endereçados para o mesmo lugar, que é o céu. A gente não pode deixar ninguém para trás, por isso que ele diz para nós guardarmos firme a nossa confissão, proteger essa confissão de fé, essa confissão de esperança, mas também a gente precisa estimular um ao outro nessa caminhada de fé. A gente precisa mudar a chave da nossa mente. A gente não vai chegar lá sozinho, a gente vai chegar, queridos, com um número grande de pessoas. E as melhores pessoas para chegarem com a gente são aquelas que estão ao nosso redor, que às vezes são as que mais ofendem a gente ou que a gente mais ofende, nessa relação, queridos, de crise. Mas a gente precisa vencer isso, pelo nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, na ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Que possamos trilhar, queridos, esse caminho da fé, guardando firmemente a nossa confissão de esperança, protegendo ela, mas também estimulando uns aos outros nessa caminhada de fé. Que Deus te abençoe, derrame esperança sobre o seu coração, anime você, e que a gente juntos possamos estimular um ao outro, porque a porta do céu é só uma e ela é muito estreita. E a gente vai se ver lá. A gente vai se encontrar. Não existe 2 céus, só existe um céu e uma porta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Quero orar nesse instante mais uma vez. Bendito Deus e maravilhoso Pai, rogo a Ti, por Tua bendita palavra que nos exorta,
nos admoesta, mas também nos anima e nos estimula, meu Pai, a vivermos, meu Deus, graciosamente esse evangelho, ao custo, meu Pai, muitas vezes de dores, mas em obediência para a glória do teu santo nome. E eu te rogo aqui, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. Cuida da nossa saúde física, mas também da nossa saúde emocional e espiritual, que é tão importante quanto, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, faça uma visitação sobrenatural sobre a primeira igreja presbiteriana do PSUL, mas sobre todos os filhos do Senhor na face da terra, sobre aqueles que já conhecem o Senhor e sobre aqueles que ainda não te conhecem, para que venham a conhecer ao Senhor, Pai, de toda a vida. Meu Deus, visita aquelas pessoas que estão enfermas pelo Covid, que estão internadas, como o pastor Marcelo, outros colegas, conhecidos, amigos, irmãos, ó Pai, que foram acometidos e testados positivamente, meu Pai, dessa enfermidade. Que o Senhor visite cada um indistintamente e opere, meu Deus, pelos meios de graça do Senhor, seja pela medicina, seja, meu Deus, pelos milagres do Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor intervenha de forma sobrenatural. Mas, Pai bendito, também rogamos a Ti, ó Deus, que estejas, meu Deus, a guardar e a proteger os nossos idosos e aquelas pessoas que têm comorbidade, para que não sejam alcançados por esse Covid-19. Protege, guarda, livra para o louvor da Tua glória, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo na face da terra, abençoa os nossos governantes, ó Pai, o poder legislativo, executivo, judiciário. Meu Deus, nós repreendemos toda ação do inimigo, meu Pai, seja de que natureza for, seja, meu Pai, dos infernos que tem, meu Deus, trazido ingerência, meu Pai, para os poderes, para prejudicar a caminhada do nosso Brasil, o desenvolvimento do nosso Brasil, seja repreendido em nome de Jesus. Abre, meu Pai, os olhos dos cristãos, para que a gente se coloque, meu Pai, em louvor e adoração, mas também em oração e obediência ao Senhor, para vermos um Brasil transformado. Abençoa, meu Deus, as lideranças, ó Pai, como um todo. Dá paz, dá tranquilidade, meu Pai, no nosso meio. Em nome de Jesus. É assim que oramos, Pai Santo, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos, desafiamos a você todas as madrugadas, tirar um bom período de oração. São muitos os pedidos. A todos os dias você realizar o culto doméstico no seu lar. Nas segundas-feiras, reservar um tempo bom de jejum e oração todas as segundas-feiras. E também a valorizar os nossos trabalhos. Temos procurado fazer o melhor possível na transmissão de mensagens para estarmos juntos via esses momentos que temos utilizado. Que Deus te abençoe, derrame graça e favor dos céus para a glória do nome dele mesmo, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.